O carnaval é uma das festas mais esperadas do ano no Brasil, mas surge sempre a mesma dúvida: é feriado ou não é? A verdade é que no calendário nacional, o carnaval não é considerado feriado. Isso significa que os trabalhadores precisam estar atentos às regras para saber se têm direito à folga ou se precisam trabalhar normalmente. Para esclarecer tudo sobre esse tema, eu converso agora ao vivo com a advogada trabalhista Mariana Heck-Hoffmann. Ela está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia. Seja bem-vinda. Obrigada, Wicker. Bom dia a todos os espectadores do Brasil hoje. Então, hoje eu venho aqui tirar as dúvidas quanto à questão dos feriados no Carnaval. Como o Wilker bem introduziu, realmente o Carnaval, em âmbito nacional, ele não é tido como um feriado. Ele é tido como um feriado facultativo. E o que isso implica? Implica em que cabe ao empregador, no caso a empresa, decidir se libera ou não o empregado para a folga. Existem exceções, é claro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na terça-feira, é instituído como feriado e aí o colaborador não precisa se apresentar ao trabalho. Existem outros decretos estaduais, municipais, que também determinam o carnaval como feriado. E, assim, de que forma? De que forma é feito essa... de que forma existem exceções, né? Que fazem com que o colaborador também possa estar faltando nos dias compreendidos entre segunda, terça e até as 14 de quarta-feira. Quais seriam essas exceções? Pode haver um acordo entre empregado e empregador. Nesse caso, o empregador pode negociar com o empregado de que ele venha faltar e fazer com que ele compense em outro horário, de forma alguma descontar do salário do empregado. Outra forma seria ou o sindicato, né, determinar essa folga, ou haver uma convenção coletiva em que haja essa determinação. E aí? E, por exemplo, o empregado decidiu faltar e foi flagrado no carnaval. Quais seriam as implicações disso? As implicações disso seriam uma advertência, né? Seriam umas penalidades trabalhistas, ou advertência, ou a determinação de uma demissão justa causa. Então, por isso é sempre importante o diálogo entre o empregado e o empregador, né? Fazendo com que haja esse acordo, né? Muito bem. E seria isso, Wilker. Perfeito. Então, o funcionário ali que resolver se dar folga no carnaval pode ser penalizado. E, no caso, como você já mencionou aí, em algumas regiões é feriado, em outras regiões não. É um estado sim, outro não, uma cidade sim, outra não. Se os trabalhadores que atuam em regime de home office, por exemplo, ele mora numa cidade onde é feriado, mas a empresa está num lugar onde não é feriado, ou vice-versa, qual regra fica valendo nesse caso? Nesse caso, Wilker, depende de o que consta na convenção, no sindicato, então implica em uma série de determinações. Mas, em tese, é de onde o empregador ou empregado reside. No caso de quem trabalha no regime de banco de horas, a empresa pode dar a folga e solicitar que o funcionário compense depois? Isso. Na verdade, assim, no caso de haver um acordo entre empregado e empregador, a única forma de compensação dessas horas seria através de banco de horas. De forma alguma, o empregador, quando ele concede ao empregado o direito de não comparecer, ele pode descontar do salário. Tá, para quem trabalha ali, né, no setor de comércio, no setor de serviços, quando o carnaval exige uma demanda de trabalho maior em algumas áreas, em alguns setores. Os funcionários desses setores, eles têm algum direito a mais? Algum direito, por exemplo, de receber extra ou não? Não, na verdade, assim, o que acontece? Por exemplo, nos serviços essenciais, né, que não tem como ficar sem. O empregado, ele tem direito ao revezamento por escalas. Seria esse o direito dele, né, caso não seja instituído feriado em razões das orientações aqui que a gente já repassou.
E também a questão, por exemplo, os serviços públicos, repartições públicas, serviços bancários, eles não funcionam no período compreendido entre segunda até as 14 horas da quarta-feira de cinzas. Perfeito. E se o empregador exigir que o funcionário trabalhe, mesmo em lugares onde é feriado municipal, por exemplo, ele tem que fazer o pagamento de que forma? Quais são os direitos do funcionário nesse caso? Nesse caso, se haver feriado e mesmo assim o empregado tiver que comparecer, ele tem direito a compensar a folga em outro dia, em banco de horas, ou se ele trabalhar e não houver essa compensação, deve receber em dobro. Tá, então é uma faculdade da empresa, né? Mesmo em lugares onde é feriado, a empresa pode decidir se trabalha ou não. Não, na verdade, assim, se o trabalhador não fica a cargo da empresa, o empregado ele tem direito de não comparecer no caso de instituição de feriado. Ocorre que, se caso ele for convocado e ele comparecer, ele tem direito a compensar em banco de horas ou receber em dobro. Perfeito. E se a empresa... Perdão, é porque falhou o seu áudio, desculpa. Tá. Não sei se ficou claro, Wilker, essa questão aí de, assim, quando é feriado mesmo, o empregado tem direito a não comparecer. Em regra, é isso. Entendi, tá Mas explicado. se ele efetivamente trabalhar, né, aí ele tem que receber. Ocorre essas implicações. Não, perfeito. Agora, em empresas, ainda voltando ao assunto do banco de horas, empresas que concedem a folga, empresas que trabalham nesse regime, concedem a folga, o funcionário ele é obrigado a folgar? Porque ele vai ficar devendo essas horas, depois ele é obrigado a pegar essa folga mesmo sem querer? Não é obrigatório. Se a empresa estiver em funcionamento, ele não... por exemplo, por isso que é a questão mais de um acordo. Não vamos trabalhar aqui para que possa ser compensada em outro momento, né? Então, se trata mais de um acordo entre empregado e empregador. Mas, geralmente, como não se trata de um feriado, né, para a maioria das regiões, o empregado é obrigado a compensar as horas. Perfeito. Algumas empresas costumam, né, conceder folga nesses dias do carnaval. Essas empresas podem revogar esse direito se ela quiser, né? Se elas quiserem. Sim, elas podem tudo com antecedência, né? O empregado tem direito a saber tanto quanto, né, quando irá trabalhar, como quando não irá trabalhar, com antecedência mínima. Qual é a antecedência mínima? Olha, não depende muito, mas acredito que no mínimo 48 horas. Entendi. Porque muitas vezes o funcionário ali, o colaborador, por trabalhar numa empresa que costuma dar essa folga, às vezes programa uma viagem, algo nesse sentido. Se acontecer um prejuízo, o trabalhador precisa arcar com ele? Não, na verdade, assim, o empregado tem que ter em mente que o carnaval é ponto facultativo, com as exceções já mencionadas. Uhum. Então, se ele decidir, um costume não gera um direito adquirido nesse caso, tem que ser acordado entre ambos. Tá. Tudo isso que a gente está conversando aqui vale também para quarta-feira de cinzas, que também não é feriado, mas muitas empresas iniciam o expediente apenas à tarde. Nesse caso, tudo que a gente disse aqui também vale, né? Vale até às 14 horas. Entendi. Então tá bom, doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, pelas orientações. Bom recebê-la, explicar, né, para evitar dor de cabeça, evitar contratempos aí no ambiente de trabalho. Só deixando claro que a questão que o empregado tem que ter em mente de que fica a critério do empregador a folga. Nos lugares que não, né? Tá explicado. Um abraço, viu? Tchau, um abraço, Wilker. Bom dia para você. Tchau, tchau.